Queridos ouvintes, o acontecimento que quero lhes contar hoje, eu poderia chamar de um acidente de caça. Mas quero lhes dizer que esse acontecimento aconteceu há 30 anos, numa época em que eu era caçador no grupo 34 Sicarlau, em algum lugar na região de Sigarlau-Tautz-Migarausch, perto de Baiamari. Naquela época, a maioria, ou todos, que eram caçadores, eram ex-membros do partido, porque durante o tempo dos comunistas, antes da Revolução, você não podia ser caçador. Receber uma licença de arma sem ser membro do partido e sem seguir um determinado procedimento. Mas logo depois da Revolução, esses procedimentos mudaram. Então eu também pude me tornar caçador. Na verdade, é também uma tradição de família, porque meu avô, do lado do meu pai, contava que tinha uma arma e caçava. E assim, eu também quis ser caçador. E logo depois da Revolução, quando isso foi possível, fui lá, tirei minha licença de porte de arma, comprei uma espingarda e assim por diante. E eu quero contar para vocês sobre um acidente que aconteceu numa caçada, e no qual eu estive envolvido, para que vocês vejam como Deus trabalha. Agora vocês devem estar se perguntando o que a caça tem a ver com a fé, pois tem sim, porque o nosso Deus está envolvido em cada minuto e em cada segundo da nossa vida. Não se esqueçam de vamos passar para o acidente em questão. Então, eu estando na caça, havia entre 20 e 25 caçadores, e fui para uma caçada em Stretch. Hã, Então, nessa caçada eu fui, porque eu era mais jovem e todos os outros eram mais velhos, fui como batedor, para quem sabe. Então, o que faz o batedor? Ele entra nos arbustos, nos mais densos, onde pode estar o javali, e fazendo barulho e tal, ele faz o javali sair. Ele o persegue para fora daquela área, e ao redor do terreno estão posicionados caçadores ao redor de todo esse terreno. Então era um terreno de cerca de, eu estimo assim, uns 2 hectares ou 1,5 hectares. Sim, acho que era em torno de 2 hectares. E todos os caçadores estavam posicionados ao redor do terreno, certo? Porque se o javali saísse, eles iriam atirar, certo? E eu era o batedor, eu e mais um colega. Nós entramos por um lado e estávamos fazendo a batida. E agora, o que aconteceu? Eu, sendo o único cristão nesse grupo de caça, pensei comigo mesmo e disse ao Senhor mais ou menos assim: Senhor, mostra para eles que eu sou teu filho. Hoje não faria isso, pois entendo muito mais, mas naquela época eu não sabia muito. Então pedi: Senhor, mostra para eles que sou teu filho. Nem teria passado pela minha cabeça que eu estava errando ao pronunciar uma expressão dessas. E depois que a corrida quase terminou, eu fui junto com meu colega e continuamos fazendo barulho, e quando a corrida estava quase acabando. Enquanto eu saía dos arbustos em direção à trilha, onde estavam outros caçadores posicionados acima, comecei a assobiar e fazer outros tipos de barulho, para que os caçadores percebessem que era eu e não um javali. Agora, o meu erro em toda essa situação foi que eu também estava vestido com roupas pretas, e isso teria sido uma desculpa para o caçador que atirou. Então, enquanto eu saía e gritava e assobiava para que a pessoa percebesse que era eu e não um javali, a cerca de 3 metros na minha frente, eu estava lá, preciso explicar, para vocês entenderem o que houve. Eu estava com a arma de caça no ombro e a correia da arma de caça estava exatamente sobre o coração e assim para baixo, porque eu a segurava no ombro para não deixar cair. E eu entrava com as mãos, para ter as mãos livres, para poder puxar os arbustos para a esquerda e para a direita, e conseguir sair. Então, eu puxava os arbustos com as mãos e abria caminho para sair. Então eu puxava, como já disse, assim por cima do ombro e sobre o peito, e aqui por trás a correia da frente. E a arma ficava atrás, então nessa posição aqui, levantada para cima pelas costas. E a correia passava por aqui pela frente sobre o peito. E no momento em que faltavam
3 metros até a trilha, ouvi um estrondo ensurdecedor perto do ouvido. Só ouvi e meus ouvidos zumbiram, e eu não sabia o que estava acontecendo comigo, o que tinha acontecido comigo. E quando levantei os olhos, vi uma arma apontada para mim. Agora, a história é muito mais longa, porque eu nem acredito que tenha sido um acidente de caça, mas isso é outra história e não quero entrar em detalhes. Não acredito que tenha sido um acidente de caça, embora soe estranho dizer isso, mas não entrarei em detalhes. Então eu ouvi um estrondo perto do ouvido e um zumbido. E consegui levantar os olhos e vi a arma apontando de novo para mim, mirando para atirar o segundo tiro. E aí, eu gritei o mais alto que pude. Ué, não atira, sou eu. Todo esse barulho foi ouvido por todos os caçadores. Ele parou de atirar, mas mesmo assim, saí. Depois que saí, vi o caçador pegando galhos e esfregando no cano da arma. Então ele tentava limpar a arma, para não cheirar mais a fumaça dos cartuchos, para poder dizer que não foi ele. Então essa foi toda a história. Mas o que aconteceu depois? Vou contar para vocês, para verem como o nosso Deus é maravilhoso e como ele faz as coisas do começo ao fim e com um propósito. Então tudo o que nos acontece não acontece sem um propósito. Então depois que saí, todos os caçadores vieram até mim e todos colocavam a mão em mim e diziam: "Cara, você está machucado em algum lugar, está sangrando." Não sinto nada, tiraram meu casaco. E agora vem o milagre, para vocês verem. Pensem que a arma estava sobre o meu coração. Ao contrário, assim. Nessa posição, onde estava a minha correia da arma, dava para ver. Viram 3 marcas de bala, porque atiraram com bala. Agora vou explicar o que significa bala. Significa um cartucho que é preenchido com 9 esferas de 8 milímetros cada, e no momento em que dispara, elas se espalham. Sim, sabe? As chances de você não acertar um animal são muito pequenas, porque mesmo com essas esferas que se espalham, 8 esferas de uma vez não, 9 esferas de uma vez, então as chances são muito grandes de acertar e ferir. Male încât să moară, da? Deci Então ele atirou em mim de mais ou menos 3 metros, passou perto da minha cabeça e foi direto na região do coração. Então ele até estourou a correia da arma. Ele fez 3 buracos na correia da arma, certo? E agora vem a grande surpresa dos caçadores. Embora a correia estivesse sobre o meu coração, embora houvesse buracos na correia da arma, então eu tinha uma correia de couro, porque a usei por muito tempo. Não sei se ainda a tenho agora. Embora houvesse 3 buracos, não se via nenhum tiro em mim. Então, minha roupa não estava furada, não estava sangrando em lugar nenhum. Então, de uma distância dessas, atirar com uma espingarda no peito de alguém deveria ter me atingido, ou na cabeça, ou no peito, ou em algum lugar. E imagine só, ele atirou e não foi encontrado nenhum buraco em mim. Então, estavam presentes. Posso dizer que agora, ao falar disso, vou mencionar 2 pessoas que já faleceram. deci, Pope Alexandru, Então, o Dr. Pop Alexandru, que também estava presente e era médico, veio e me examinou melhor. Ele puxou minhas roupas para ver. Olha, tem certeza que não te acertou em algum lugar? Tem certeza que não tem nada? Ele perguntou. Não dói, você não está tonto? Eu disse. Não, não tenho nada, não tenho nada. Depois disso, o Sr. Videluc Yuan, que era o chefe do grupo e também se interessou muito, e todos estavam assustados, e agora era um milagre. Então todos os membros do partido, inclusive grandes ateus e comunistas, disseram com suas próprias bocas: "Só Deus te salvou." E eu fiquei surpreso quando ouvi algo assim de todos. Logo após a Revolução, ainda se consideravam todos comunistas e grandes ateus, pois ainda diziam: "Nós continuamos ateus até a morte. Nós não mudamos. Nós somos assim", com outras conversas desse tipo. Desta vez, todo o grupo veio, me cercou e ficava me tocando, perguntando: "Tem certeza que não está sangrando? Não está doendo? Não está tonto? Não está com nada?" Não tive nada, e o maior milagre foi que tirei o casaco e não tinha nenhum buraco. Como isso aconteceu? Só Deus sabe. Como é que não havia nenhum buraco na minha roupa? E puxando aquele negócio pela orelha e direto na região do coração.
Então eles atiraram em mim com a arma, mas eu não tinha nenhum buraco. Só pode ter sido milagre. Só Deus me salvou. E agora vem a parte mais... Depois disso, claro que fiquei assustado. A caça parou. Todos fomos para casa, estávamos chocados com o que aconteceu. E eu também, assustado e chocado com o que aconteceu, fui à igreja e perguntei para um, para outro, queria ir a algum lugar de oração para entender o que aconteceu, porque foi algo muito grande comigo. Fiquei muito assustado. Vamos a algum lugar para orar. E como estou dizendo, Deus faz coisas extraordinárias. Então fui orar com uma pessoa. O incrível é que ele me enviou exatamente onde eu precisava para receber a resposta. Sem saber o que aconteceu, pedi: Senhor, mostra para eles que sou teu filho. Mas eu não esperava passar por um perigo tão grande assim. E o que aconteceu? Fui até um irmão profeta que também era careca. Eu sabia porque ele era careca. Então fui lá e contei, assustado, tudo o que vivi. E aí ele disse: Mas você sabe por que eu sou careca? Eu disse: Não sei. Aí ele perguntou: Por que você acha que tenho essas marcas de buracos na cabeça? Eu disse: Não faço ideia. Ele disse: Foi exatamente isso que fiz. Perguntei: Você fez? Ele respondeu: Eu viajava de trem e o compartimento estava cheio. Então, disse isso. Mas ele falou: Não pensei. Eu não falei em voz alta, porque eu também não pensei, ele disse. Ele disse: Eu pensei comigo mesmo: Senhor, mostra para eles que eu sou teu filho. E ele disse: De repente, um dos dois homens que estavam no mesmo compartimento se levantou, me pegou e, enquanto o trem estava em movimento, me jogou para fora. Do trem, ele me jogou para fora na linha do trem. E ela contou: enquanto rolava pela linha do trem, arrancaram todo o meu couro cabeludo, e esses buracos são das pedras da ferrovia que entraram na minha cabeça. E não morreu, chegou ao hospital, foi salvo e assim por diante. Então, o que quero dizer com isso? Que Deus faz coisas extraordinárias, mesmo que ainda soframos, mas Ele nos faz passar por algumas lições, às vezes duras, quando erramos feio. E agora a pergunta é: onde eu errei? O que eu fiz que não foi certo? E eu me preocupei muito com isso, mas vi que há uma semelhança tão grande entre o que eu disse e o que aquele profeta disse. Ele recebeu uma punição mais severa. Eu fui baleado, mas não tive nenhum buraco em mim. Então, não atingiu minha carne. Mas aquele profeta era mais velho do que eu. E a punição dele foi maior, porque ele sofreu. Tiraram o couro cabeludo dele e ele ficou com alguns buracos na cabeça. E eu fiquei pensando e conversei também com aquele profeta e disse assim: Olha, nós tentamos a Deus com uma impressão dessas, mas eu disse: Como assim? Tentamos a Deus? Pois ele disse: Deus não é nosso servo, nós é que somos servos dele. Nós é que devemos obedecer a ele, e não ele obedecer ao nosso comando. Nós demos uma ordem: Senhor, eu não faço nada, fai-o tu. Eu sou o teu filho, mostra para eles que eu sou teu filho, executa tu essa ordem. E ele diz: Isso significa tentação. E saibam que eu li na Bíblia em vários lugares e está claro, nós não podemos colocar Deus para trabalhar naquilo que nós é que devemos fazer, não Deus. Então nós precisamos fazer um certo trabalho e vamos entrar na palavra do Senhor para ver quais são essas coisas que precisamos fazer e quando estamos tentando a Deus. Então, se olharmos em Mateus 14:111, mas não vou ler todo o versículo para vocês, é sobre as tentações de Jesus. Mas cada um de vocês pode ler e descobrir como Jesus foi tentado. Então, exatamente assim, Satanás o tentou, assim como faz conosco. Vou ler para vocês apenas o versículo 7, no qual o Senhor Jesus diz: Não tentarás o Senhor teu Deus. Não tentarás o Senhor Deus. Satanás o provocava para que ele tentasse a Deus. Ao que Jesus diz, está escrito: Não tentarás o Senhor teu Deus. Eu só vou dizer isso desse texto, mas quero ler outro texto para vocês verem qual é o nosso dever de casa. O que nós precisamos fazer? Qual é a nossa parte que precisamos fazer? E qual é a parte que Deus faz? Deci, E para isso,
Deixa eu ler para vocês. Dupla Comune Spoon e Estemária Comissão. Eu vou ler esses versículos para vocês, que se encontram em Mateus 28, do versículo 16 ao 20. Deci, da, Olhem o que diz aqui na palavra do Senhor: a aparição de Jesus na Galileia. Esse é o título, certo? Os 11 discípulos foram para a Galileia, para o monte onde Jesus lhes havia indicado para irem. Quando eles o viram, eles o adoraram, mas alguns duvidaram. Pense que eles estavam olhando para Jesus e ainda assim duvidaram. Então, em que situação os discípulos estavam? Quando eles o viram, eles o adoraram, mas alguns duvidaram. Jesus se aproximou deles, ele falou com eles e disse: Todo o poder me foi dado no céu e na terra. Portanto, vão. Então quem deve ir? Nós, não o Senhor Jesus. Nós é que devemos ir. Vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E ensinem-nos a obedecer a tudo o que eu lhes ordenei. E eis que eu estou com vocês todos os dias até o fim dos tempos. Aqui vemos muito claramente que devemos colocar Deus, ou o Senhor Jesus, para executar certas ordens que damos. Eventualmente oramos, mas nós não ordenamos. O Senhor Jesus nos ordena e nós devemos executar. O que devemos fazer? Nós devemos ir e contar o Evangelho para eles, testemunhar sobre Cristo, testemunhar como Deus trabalha em nossa vida e assim por diante, para que possamos torná-lo conhecido às pessoas, certo? Ensiná-los a obedecer tudo o que eu vos ordenei. Então, Jesus nos deu ordens e elas devem ser respeitadas exatamente como ele disse, certo? Aqui não estamos falando de formas, de costumes e assim por diante. Aqui estamos falando de mandamentos. Coisas que não mudam. Então isso é um mandamento. Vão. Então isso não muda, independentemente da época da história em que vivemos, seja durante o comunismo ou fora desse tempo, certo? Em que país vivemos e assim por diante. Isso é um mandamento. Nós devemos ir e ensinar aos outros a guardar tudo o que eu vos ordenei. E eis que eu estou com vocês todos os dias até o fim dos tempos. Estamos sozinhos no que fazemos? O Senhor Jesus está conosco, mas ainda assim somos nós que devemos ir. Pela nossa boca, os outros precisam ouvir o Evangelho e Cristo. E aquilo que Cristo faz em nossa vida. Devemos testemunhar o que o Senhor faz em nossa vida. Então, não é Jesus quem faz isso. Ele faz a parte dele. Mas não somos nós que ordenamos o que ele deve fazer. Nós fazemos a nossa parte e ele... face, Nós fazemos a nossa parte, me desculpe. Ele faz a parte dele. Então a palavra do Senhor é muito clara. Nós precisamos tomar uma atitude com o poder que temos para espalhar a palavra do Senhor. E o Senhor não faz isso no nosso lugar. É claro que também está escrito. Diz na palavra do Senhor um versículo que, agora vou parafrasear porque não tenho ele aqui na frente, que separados de mim, vocês não podem fazer nada. O que isso significa? Não significa que nós colocamos o Senhor para trabalhar. Significa que nós precisamos ter o coração limpo e puro para irmos fazer a vontade do Senhor, para espalhar o Evangelho. Então, nós precisamos ser purificados. Precisamos ser lavados. Precisamos ter uma vida santa diante do Senhor, para que possamos ir guiados pelo novo homem e não pelo velho homem. Então, se somos guiados pelo novo homem, fazemos a vontade do Senhor. Fazemos a vontade do Senhor. Pelo fato de andarmos, pelo fato de cumprirmos o seu mandamento. Aqui eu gostaria de fazer mais uma observação para aqueles que dizem que hoje já não existem mais discípulos. Existem sim, mas alguns dizem que não existem mais apóstolos. Que não existem mais apóstolos. Eu vejo aqui muito claramente neste versículo. Olhem, vou ler mais uma vez. E ensinai-lhes a guardar tudo o que vos ordenei. E eis que eu estou convosco todos os dias até o fim dos tempos. Então o Senhor está conosco. Então, os 12 ou quantos estavam presentes, os 12 apóstolos, ou os 12 discípulos. Eles estavam presentes com o Senhor Jesus, mas isso não significa que acabou e que esse envio é só para eles. Então não significa que o envio é só para eles, porque podemos chegar à conclusão aqui e dizer: espera aí, o Senhor Jesus falou só para eles.
Sim, mas veja o que ele diz mais adiante. Eu estou com vocês até o fim da vida. Deci, Então, o fato de que os 12 discípulos, ou 11 quantos estavam presentes, em algum momento morreram. Mas esse versículo continua valendo. Eu estou com vocês. Com quem? Com todos aqueles que são discípulos do Senhor e todos que vão nesse envio. Todos nós temos esse envio, uns mais, outros menos, dependendo do ministério que temos. Mas esse envio é para nós, para todos. Para todos! Portanto, discípulos do Senhor somos todos nós que seguimos e fazemos a vontade dele e respeitamos o seu mandamento. Por isso, eu os encorajo, queridos ouvintes, a terem cuidado para não tentarem o Senhor e façam o trabalho para o qual o Senhor os chamou. Ontem mesmo ouvi um pregador dizendo mais ou menos assim: sim, Deus nos chamou para sermos discípulos, para sermos mestres, para sermos evangelistas, para sermos assim. Mas ele disse: vocês, os outros, cantem para o Senhor totalmente errado. Todos nós temos um chamado. Todos nós temos dons espirituais. Alguns têm certos dons, outros têm outros dons. Então não é só o pregador, não é só o evangelista, não são só eles que têm um ministério. Todos nós temos. Se não temos um ministério claro, assim, por função e escolha nossa, temos dons espirituais. Cada um de nós é um membro no corpo de Cristo. Então todos nós temos algo para oferecer. Se não temos nada, é uma prova clara de que não estamos andando guiados pelo Senhor. Se vocês olharem bem, esse envio é para todos, não só para os 11 apóstolos. Esse envio é para todos. Então eu os encorajo, irmãos, não tentem ao Senhor. Não tentem ao Senhor. Façam aquilo para o qual vocês foram chamados nesta terra. Espalhem o evangelho do Senhor. Obrigado por terem me ouvido.